Aleluia! Deu Fala, certo, glória a pastor. Deus. Aleluia. Uai, eu já estava preocupado, falei, meu Deus, que resistência. É, mas deu Alegria certo. ter você aqui, Ricardo. Um Uma dos honra, um maiores privilégio. líderes de jovens aí deste país. Glória a Deus por Aleluia. isso. Glória a Deus. Privilégio poder estar participando junto com o senhor Amém. aí. É sempre um Você... privilégio ser inspirado. Amém, Ricardo. Eu te admiro muito também. Tenho você realmente como um dos maiores líderes de jovens aí do nosso país, da nossa equipe poderosa dos Radicais Livres, e eu fico impressionado com vocês aí de São Paulo, realmente, cada vez que a gente tem um contato, porque eu fico encantado com a mobilização de vocês. É impressionante a unidade dessa equipe sua aí em São Paulo, os Radicais Livres. Realmente vocês são impressionantes. Sem palavras para perceber uma mobilização tão incrível. Aí nós já temos mais de 700 irmãos aqui ao vivo com a gente. E eu realmente admiro. Me conta um pouquinho qual que é a chave sua aí, como que você faz para mobilizar tanta gente, Ricardo? Me fala. A chave é honrar a fonte, né? A fonte é o segredo, né? O senhor, o pastor É, Wilson, né? Os princípios, tá conectado com a visão, né? Porque às vezes você pegar um copo de água e você colocar 1% de mistura, ela já não é mais pura, né? é E eu percebo verdade. que uma chave é você ter as fontes corretas e beber somente delas, né? E aí você acaba desfrutando do manto, do mover, né? Que o senhor e Amém. o pastor Wilson, eu ando com o pastor Wilson fazem 21 anos, né? E o Uau. pastor Wilson, em relação à mobilização, liderança, encargo, visão, formação de líderes, e o senhor é um formador de pastor, eu brinco falando que eu fluo na mesma unção do pastor Wilson do senhor, né? Deus tem me dado a graça de Amém. formar muitos pastores também, obreiros, liderança, né? É Então eu, verdade. É eu, verdade. eu só estou na sombra, só estou na sombra. Glória a Deus. Você é Josué aí na porta da tenda, né? Daqui a pouco esse bastão está na sua mão, com certeza. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Quero aproveitar isso, né, para dizer para todos os radicais livres do estado de São Paulo e para o Ricardo Landim, pastor Wilson, que eu realmente admiro muito vocês, o encargo, o empenho, essa mobilização incrível, né? O ano passado vocês realmente arrebentaram no batismo, né? Foram do estado de São Paulo, ele foi o quê? Mais de 5 mil pessoas batizadas, né, Ricardo? Foram mais de 5.000. Foi um mover Realmente eu estou poderoso. impressionante e é inspirador, né, ver o que Deus realmente está fazendo na vida de vocês. E esse ano, né, Ricardo, nós temos aí pela frente, então, daqui uns dias chegando, poucos dias nós estamos da nossa conferência desse ano, dia 7 de setembro, e a gente vai realmente, você é um pregador dessa conferência, olha aí que Glória maravilha. a Deus. E, né, e vai ser realmente uma coisa inédita, porque embora o ano passado nós fizemos algo parecido, porque também fizemos nas casas, mas esse ano nós vamos fazer uma conferência totalmente evangelística, né? Ou seja, eu fico pensando e realmente me emociono por ver a magnitude do que Deus está entregando nas nossas mãos de uma maneira tão impressionante, porque quando a gente pensa que provavelmente aí 10 mil casas vão estar abertas, com 10 mil líderes que estão treinados, eles já se reúnem há tantos anos, semanalmente, eles já foram para os encontros, para os impactos, eles já presenciaram ali o evangelho sendo pregado, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas. E agora chegou a vez de cada líder, de cada um realmente estar debaixo de um mover desse, e nós vamos ter aí 10 mil casas, e é isso que eu estou orando e crendo e profetizando, debaixo de um ambiente de jejum e oração, e nós vamos pregar o evangelho da graça de Deus o dia inteiro, debaixo desse ambiente, vamos expulsar demônios, vamos curar enfermos, vamos pregar o evangelho. Uau, isso em 30 países, honestamente, para mim, sem exagero, eu realmente considero isso um avivamento, coisas que eu nunca jamais sonhei. Já vi grandes ajuntamentos, né, como nós mesmos já fizemos em estádios, mas pregar o evangelho e fazer um evangelismo de casa em casa,
nesse ambiente, 10 mil casas, o dia todo, debaixo de unção, eu não vou dizer que eu não vi, que eu não sei se é que não tem, mas eu não vi, não li, não vi em lugar nenhum algo parecido. Né? Fora o que realmente nós vamos, daqui a pouco vou explicar isso, vamos pregar também na internet, porque pode ser que há pessoas em vários lugares que talvez não tenham uma igreja nossa ali e que gostaria Sim, de ter um encontro com Deus. Então, durante o dia todo, o encontro vai estar ao vivo acontecendo ali, né? Então, alguém pode simplesmente receber um link, ouvir o encontro com Deus na casa dele e dezenas, centenas de milhares de pessoas podem ser alcançadas. Então, eu estou muito empolgado, e principalmente, Ricardo, porque a gente está vivendo um momento muito especial no Brasil e no mundo. A pandemia, ela dessecou a colheita. Né? Eu entendo um pouquinho de lavoura por causa do meu genro, que é fazendeiro. Então, ele estava me contando outro dia que quando vai chegando a hora de colher, eles batem um produto químico chamado dessecador, que é para a soja acabar de secar. E aí é a hora exata de colher. Mas nessa hora, eles têm que estar com todas as máquinas a ponto de bala ali, e eles colhem 24 horas, porque se passar do tempo, perde a lavoura, percebe? E o Espírito Santo, eu ouvindo ele, Deus falou comigo. E a pandemia dessecou a lavoura. Foi o dessecador que Deus não trouxe a pandemia, ela não é de Deus, é do diabo, mas Deus usou a pandemia para dessecar o coração das pessoas sem Deus. Elas estão com medo, elas estão ansiosas, elas estão perdidas, elas presenciaram pessoas morrendo na família delas ou perto delas, e elas estão prontas, elas estão com o coração quebrantados. É a hora de nós colhermos essa sim, lavoura, e nós temos 10 mil fazendeiros de Deus é, preparados nas suas casas para colher. Eu acho que as casas são 10 mil maternidades espirituais e também são 10 mil lavouras que vão colher. Essa é a minha visão da nossa conferência, a expectativa do meu coração. E eu quero saber de você, deixa você falar aí agora, como que você vê tudo isso, esse momento profético no país, no mundo, diante da pandemia, e a nossa conferência Born Again, que significa nascer de novo, né? Você está dando para ver aqui a minha camiseta aí tá. da A minha chega conferência. quarta-feira. Aleluia! Encomenda, né, Ricardo? Você não É, pode, pregador não pode ficar sem, não. E aí, deixa eu mexer aqui, deixa eu tentar me organizar novamente. Então, assim, eu estou muito empolgado, eufórico, estive visitando células, né? Tem até no meu feed aí, quem não viu pode assistir a minha visita às blitz que eu fiz, foi as muito, células. muito unção, um ambiente de muita unção, muito mover de Deus. Qual é a expectativa do seu coração, dos jovens aí em São Paulo, e esse quadro profético? Fala um pouco para a gente aí, Ricardo. Quando eu assumi os jovens, né, normalmente a coisa natural é você ganhar o coração dos irmãos, aquela coisa toda, se conectar e depois começar um trabalho, né? E É, eu aprendi muito com o pastor Gilberto, que ele fala que uma coisa é presença de Deus, outra coisa é presença de Deus manifesta. Então, quando manifesta, exatamente. Deus disse sim. Então, o que eu pensei? Eu vou ganhar o coração dos irmãos durante um ano, depois vamos ver o que a gente faz. E É, aí, uns 2 meses reunindo com os irmãos, teve um momento que eu percebi a presença manifesta. Eu percebi Deus dizendo sim para esse tempo, né? Aí eu falei, então vamos fazer o aleluia. batismo dos 1000. Quando eu voltei Amém. para casa, o diabo falou, você tem problema, você bebeu, aconteceu alguma coisa, porque não tem sentido. Porque a coisa natural é você, todo aquele processo. E eu fui para Deus e coloquei meu coração, e eu percebi que uma das chaves espiritual de um líder é levar os outros a enxergar o que você enxergou, que você multiplica o encargo. Porque a nossa visão é o nosso encargo, é a nossa É verdade. conferência, é o nosso Muito discipulado, bem. é a nossa igreja. Então isso vai É tomando uma verdade. proporção de mobilização, né? E aí fomos para o batismo, né? Batizamos 1.427 jovens no primeiro ano do trabalho, né? Uau. Aí eu falei, pastor Wilson, e aí, vamos para cima de novo? Falei, não, vamos consolidar a turma, né? Falei, então tá bom. E aí, no meio do caminho, o pastor Wilson é muito homem de Deus, né? Eu lembro que eu estava com medo de fazer o batismo, falei, Ricardo, Deus já disse sim, vai acontecer. Então, eu vou Amém. nessa onda, nessa sombra, né? E aí, fomos para o batismo do segundo ano do trabalho, né? Foram mais de 5.000 pessoas que se batizaram, e da rede jovens foram quase 3.000 do estado inteiro, né?
Então eu Glória a percebi o Deus. mover. Mas eu percebi algo que eu nunca vi no mover dos jovens, digo no geral, né? Uma crescente de fé, uma crescente de favor, uma crescente de mobilização, uma crescente de encargo. Então eu vejo um cenário montado para uma maior colheita até aqui. E eu creio piamente que é um tempo profético. A gente vê Amém. que quando a gente pega a vida de Pedro, então Pedro entra no barco, vem a tempestade, eles entram em estado de apavoro, Jesus aparece, eles pensam que é um fantasma, e quando Jesus fala assim, vem até mim, Pedro, Pedro começa a andar. E a Bíblia fala aí lá em Mateus 14:30 que Pedro, conforme foi andando, ele percebeu, ele reparou o vento contrário. Aí ele teve medo. E aí É onde que verdade. entra a grande questão? Nós vivemos um tempo que as pessoas não reparam naquilo que deveriam reparar. Então, se pega a vida de Moisés, que mudou a vida dele, ele reparou, tem algo diferente aqui. Deus mudou a sorte dele. Então, quantos cristãos estavam vivendo uma vida comum, nem percebendo o que estava acontecendo profeticamente no reino espiritual? E agora eles percebem, pera lá, é o tempo de mover, tempo de colher, tempo de salvação, tempo de cura, tempo de prosperar. E é porque Pedro reparou o vento contrário, ele teve medo. Ele É, clamou, então Deus salvou ele de uma debilidade que ele tinha, um princípio errado. E o que eu percebo nesses dias, que é um grande... As pessoas estão clamando por conta de medo. Alguém prega desesperadamente. Ano passado, aqui na Casa Verde, nós batizamos 600 pessoas no batismo. Só o prego da Casa Verde. E uau. teve um juvenil que pulou a janela para ir batizar de manhã, porque os pais falaram, se você batizar, vai tomar uma surra braba. E eu vou pegar o seu Ixi, pastor. E ele pulou a janela e foi batizar. Depois que ele batizou, ele contou. Eu falei, nossa, agora deu ruim pra agora gente aqui. sobrou para mim. Sobrou. Ele chegou em casa e os pais falaram, onde você foi? Aí ele falou, eu batizei. Aí os pais começaram a falar um monte. E aquele juvenil disse assim, pai, eu decidi a minha eternidade. O senhor está com medo de Uau. morrer pelo Covid. Se o senhor morrer agora, o senhor vai para onde? Se eu morrer, eu sei Ixi, o meu fim. Eu quero dizer a você, você precisa entregar a sua vida para Jesus e se batizar. À tarde, uau. ele fez três batizados. À tarde, o casal foi lá batizar. Uau. Então, você vê que Deus está usando todo mundo, as crianças, os juvenis, adolescentes, jovens, um grande mover de Deus, né? E eu percebo Impressionante. a percepção profética que eu tenho, que quem perceber no espírito o que está acontecendo, vai experimentar de coisas assim que levaria 10, 20, 30 anos. Eu estava conversando com os pastores de jovens aqui, eu falei, nosso desafio como pastor de jovem é levar todo o nosso rebanho a ter a visão correta, a enxergar na ótica de Deus o que está acontecendo e o que essa conferência tem a ver com o que está acontecendo. Se todo mundo Exatamente. enxergar, conectar, vai ser um... A gente não tem noção da Boom. implicação, onde pode chegar um link da conferência. No Claro, Afeganistão, no Nordeste, lugares sem inalcançar. E começar um grande mover de Deus ali, né? Eu tô com é meu coração verdade. pegando fogo para esse Amém, tempo Ricardo. profético de Deus e É pondo fogo na verdade. turma aqui, né? Amém, amém. Eu até quero recomendar aos irmãos, porque no lançamento da conferência eu ministrei uma palavra, mas eu não tive tempo, foi muito curto. E ontem, no culto, eu ministrei ela com mais tempo, né, realmente no meu coração ali. E se você está nos assistindo, não teve a oportunidade de ouvir essa palavra, ela chama O Encargo dos Leprosos. Ela está no meu canal no YouTube, na Orpedrosa Play. Até fazendo aqui a propaganda, né? Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Já são mais de 110 mil irmãos inscritos no canal, que é o Favor. canal que a gente vai transmitir, né? Inclusive a conferência, né, Ricardo? Então, até quero aproveitar e fazer o apelo para todo mundo que está me assistindo. A hora que acabar, entra lá Já no segue, canal, na escreve. Pedrosa Play no YouTube, se inscreva, acione as notificações, porque nós vamos transmitir de lá. E assista o último culto que tem esse nome, porque eu acho que vai ativar o seu coração de uma maneira muito poderosa, não é? E também todos os dias, segunda a sexta, eu posto, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Então, eu quero convidar os irmãos e também a gente envolver tudo isso, porque justamente o que o Ricardo falou. E nessa, é só um pedacinho desse encargo, Ricardo, eu comento sobre justamente isso, que o apóstolo Paulo, em Éfeso, escrevendo para os Coríntios, ele fala, Deus me abriu uma porta grande para o evangelho e eu vou ficar aqui, tem muitos adversários, mas eu tenho que pregar porque uma grande porta foi aberta.
ele tinha uma percepção do momento espiritual. Perceber o momento espiritual é chave na vida do Sim. vencedor. Eu não creio que eu já vi muita gente falando que nós podemos promover um avivamento. Não, eu não creio que nós não estamos promovendo um avivamento. Nós, como radicais, não estamos promovendo isso. Nós apenas percebemos o time de Deus, o kairos de Deus, o tempo arranjado dos céus e entramos nele. E é por isso que é Deus que está fazendo, que está movendo aí no coração de todo mundo, em lugares que a gente nem imagina. E eu realmente creio que nós podemos alcançar mais de 100 mil pessoas no dia 7 de setembro, Sim. só nas casas. Fora o que nós podemos alcançar pela internet, como nós falamos. Porque se todo mundo mandar um link, Ricardo, da conferência, Imagina... no dia, cara, né, não tem. Então, assim, nós não fazemos noção. E eu sei que esse é um tempo, uma janela que se abriu, que começou ano passado, por causa da pandemia, e Deus tem nos conduzido. E eu quero já anunciar, desde já, aqui para todo mundo que está ligado com a gente, que o meu encargo, meu coração, no ano que vem, eu creio que Deus vai fazer um milagre, vai ser um milagre muito grande. Nós vamos completar 21 anos de Radicais Livres, vamos fechar o terceiro ciclo. E o meu desejo, já te falei, é fazermos o maior evento pós-pandemia do país, que serão, eu estou com encargo de fazer 3 dias no estado de Serra Dourada, levar 150, 160 mil pessoas nos 3 dias lá, só que é de graça, ninguém vai pagar nada, vai vir gente do mundo inteiro para cá, mas tem uma inscrição. A inscrição é que você só entra se você levar um não crente com você, de tal maneira que nós possamos evangelizar nas 3 noites 75 mil pessoas aí, mais ou menos, presencialmente. E meu encargo é nós organizarmos uma coisa tão poderosa, Ricardo, que eu quero também alcançar 1 milhão de pessoas pela internet. Eu acho que isso é um marco, é uma coisa poderosa. Eu acho que vai ser chocante. Eu estou muito empolgado com isso. Custa 2 milhões de reais para fazer. Mas isso pode ser dinheiro para mim, para você, mas não para Deus. Eu sei que Deus vai tocar o coração de empresários. Se você está nos ouvindo, você quer participar disso, da maior colheita de almas do nosso país pós-pandemia, entre em contato com a gente. Nós vamos ter as coisas, o projeto todo, né, organizado para o estádio. E eu estou muito empolgado. E eu sei que vocês estão participando disso. E eu acho que cada um, o que eu quero falar para você que está nos acompanhando aqui, é que é importante, Ricardo, a gente não ter por comum o extraordinário. Deus está fazendo algo extraordinário no nosso meio. Sim. Né? É uma coisa impressionante, não é? Nós não podemos desprezar isso. Então, eu quero pedir a você que está me ouvindo, tenha o maior encargo. Nós vamos ter um treinamento dia 28, agora sábado, das 15 às 18 horas, 15 às 18 no meu canal, na Hora Pedrosa Play no YouTube. Vou dar o treinamento completo da conferência. Nos dias 2, 3 e 4, quinta, sexta e sábado da outra semana, a gente vai fazer um jejum mundial. Imagina, todo mundo jejuando, os 30 países, vai ser poderoso. Na segunda-feira que antecede, vamos fazer live o dia todo. E na terça-feira, dia 7, a gente vai cair para dentro das casas e vai ser incrível. Cada crente um ministro, pregando, expulsando demônio, curando enfermo, pregando o evangelho. E isso vai ser maravilhoso, né? E lembrando, né, Ricardo, que nós vamos fazer no dia 4 de novembro, primeiro sábado, a gente vai repetir o batismo mundial. Só que dessa vez, quem vai batizar é quem ganhou. Então, um membro de célula pode batizar o seu amigo. É claro, o pastor vai estar ali supervisionando. Mas você vê como é incrível. Pode ser que alguém que batizou em novembro passado, agora, um ano depois, ele vai batizar alguém. Então, é realmente um negócio incrível, poderoso, e eu estou muito empolgado com isso. E, assim, só ainda há mais alguns minutos aqui, antes da gente fazer o tour com a galera aí, Ricardo, eu queria te falar isso, te fazer uma pergunta, porque, assim, nós somos aí 10 mil líderes, né? Praticamente espalhados aí que vão fazer a conferência. E você sabe disso, você mesmo já me testemunhou muitas vezes. Você chegou na igreja, você era um jovenzinho, né? Novinho ali, o chamado de Deus. E quando Deus me chamou há 20 anos atrás para cuidar dos Radicais Livres, 24 como pastor e 31 como crente,
Deus falou ao meu coração: eu estou te chamando para treinar pastores e líderes, dentro e fora da igreja. Deus me chamou, esse é o meu encargo, né? Esse é o meu chamado. E hoje eu olho para trás e louvo a Deus, porque você pega o pastor Márcio, por exemplo, está nos Estados Unidos, que é o supervisor de todas as videiras dos Estados Unidos, era um radical livre. Você pega o pastor Antônio na Inglaterra, era um radical livre. Você pega vários estados que hoje estão cheios de supervisores. E Pastor você Alan da pega Itália, o irmãos Felipe, na Lisboa, Itália, o o Felipe em mundo inteiro. Portugal. No mundo inteiro a gente tem jovens que eram jovens, que passaram aqui nesse trilho. E empresários também, muitos empresários, jovenzinhos que chegaram aqui pobres, que aprenderam a liderar, assumiram frentes e hoje são grandes empresários também. E Deus falou isso no meu coração e por isso eu decidi ser mais proativo, né? Depois de 52 anos de vida, 30 de casado, 3 filhos, 24 de pastor, 31 de crente, e, né, 20 de radical livre. Eu aprendi muita coisa, eu acertei muito, eu errei muito, eu andei 30 anos com a pastora Luiz, e eu entendi que eu preciso ajudar os irmãos que entendem que Deus nos chamou para liderar. Liderar na igreja, liderar no trabalho, liderar nas finanças, liderar sobre as nossas emoções, liderar sobre circunstâncias. Existem princípios poderosos na palavra de Deus que a gente vai lá, a hora quando você descobre ele e aplica ele, você pode ir muito mais rápido e muito mais longe do que o caminho que eu demorei para percorrer. Então, eu Sim. entendi que eu preciso ajudar os irmãos e eu acredito que Deus me deu essa graça e eu realmente quero fazer isso. Então, por que eu estou te falando isso? Você sabe, já compartilhei com você. Eu comecei um treinamento chamado Líder Vencedor. É uma jornada, Líder Vencedor. Todos os dias eu estou enviando um pequeno vídeo sobre liderança, que é a graça aplicada na prática em todas as áreas da sua vida. Porque eu quero que você vá mais rápido e muito mais longe do que eu, porque eu creio que esse é um legado que eu tenho o encargo de deixar. E eu quero convidar todo mundo que está aqui a entrar. Nós já temos mais de 5 mil irmãos inscritos, o Ricardo. Rumo aos 10 mil. Rumo aos 10 mil. Nos grupos de WhatsApp, você recebe vídeos diários no WhatsApp, não tem nas redes sociais. Para você se inscrever, eu quero convidar todo mundo, na hora que terminar, entra lá, lidervencedor.com, www.lidervencedor.com e se inscreva e você vai passar a receber esses vídeos. Eu estou muito animado com isso. A gente está indo realmente o alvo de ter 10 mil líderes envolvidos nessa jornada. Essa semana eu estou ensinando os 4 níveis de liderança, estou ensinando o valor de uma visão na liderança, como formar uma equipe de liderança. Eu estou ensinando vários princípios poderosos, né? Como você realmente vê aquilo que Deus tem feito, e eu tenho certeza que isso vai abençoar a vida de muita gente. Mas eu quero te fazer essa pergunta, Ricardo. Você chegou um jovem, eu acho que isso é um testemunho para muita gente que está nos ouvindo. O que realmente a minha liderança, a liderança do pastor Wilson, o fato de você andar com a gente, né, comigo aqui no trabalho, e você muitas vezes realmente fez diferença na sua vida? Você acredita que isso te impulsionou, isso foi importante para você chegar onde você chegou? Queria ouvir um pouquinho desse testemunho que você já me deu várias vezes. Eu diria que o que eu me tornei foi fruto do investimento do pastor Wilson e da sua vida como radicais livres, né? Eu era cheio de crise emocional, de conflito, não sabia liderar pessoas, não sabia lidar com nada, não sabia me comportar direito, não tinha identidade, era todo esquisito. E eu percebi que a chave foi quando eu entendi a comida que eu deveria comer. Porque tem comidas boas, você vai no restaurante, tem McDonald's, Habib's, Madeiro, churrascaria, japonês, e nós temos gostos. E às vezes o nosso gosto pode atrapalhar a nossa identidade. Então, se eu inculcar a palavra no seu filho, ele vai crescer e não vai desviar. Em algumas versões disso, você inculcar aquilo que você acha que é o correto. E aí, então, eu tenho que decidir que escola eu vou colocar o meu filho, que livro que ele vai ler, quem vão ser os amigos do meu filho. E aí, você vê tantos jovens com tantas vozes na internet, o jovem ele tem um potencial, mas tem muitas vozes que pode fazer mal. Eu tenho alergia de leite. O cara vai comer uma comida que tem leite, vai estragar, vai para o hospital.
E eu É, fui muito esquisito durante muitos anos, mesmo estando nos Radicais Livres e na Igreja Videira, com pastores abençoados. Quando eu caí em si, que a chave é comer a comida certa, que tem a ver com a minha identidade, o que levaria 30 anos para eu conquistei num período muito curto. é Então, a verdade. chave é comer a comida certa. Então, quando eu Amém. pego a vida do Senhor, filhos, ministério, mover de Deus no mundo inteiro, é questão de inteligência e no lugar certo para comer. Então, quando a Amém. pessoa come no lugar certo, aquela comida vai fazer bem para a saúde, para o corpo, para a mente, para o futuro, vai evitar uma série de doenças. Então, hoje em dia, é uma Amém. moda, tem tudo quanto é curso na internet. Eu quero ficar rico como esse aqui, eu quero. Vocês ensinam um processo. E esse É, processo não tem como dar errado, porque nesse processo tem amém. princípios, É pilares verdade. fundamentados. O cara constrói a casa na areia, o outro na rocha. Qual a diferença? Foi mais caro na rocha, mas sobreviveu à tempestade. Aí o cara quer ir mais rápido e vai e constrói na areia. Vem a tempestade e desaba. Então, olha que essa geração que nós vivemos, eu vi um estudo esses dias que é a geração que vai casar, não vai saber lidar com casamento, vai ter filho, não vai saber lidar com filho, vai empreender, não vai saber lidar com empreendimento. Agora, olha que coisa preciosa. Poder ouvir de um homem de Deus, 30 anos de ministério, formou pastor no mundo inteiro. É só questão de inteligência. Você focar, tampar para as outras vozes, comer a comida certa. Você vê aquele material do pastor Aloysio de criação de filho, que fala que a chave para criar o filho é definir ambiente, a comida e as amizades. Então, um Olha aí. jovem ele tem que definir o que ele vai comer, porque o que ele vai comer vai produzir uma identidade. A É identidade verdade. que vai produzir vai definir sucesso na vida. Então, o cara pode estar comendo muitas comidas boas, mas ele está prejudicando o sucesso futuro dele. Porque nós temos uma casa, nós temos os princípios que fundamentam essa casa. Eu diria que se não fosse o trabalho dos É radicais verdade. através do Senhor, a Você não chave. pode querer apenas comer uma comida agradável. Você precisa comer uma comida saudável, como você bem falou. Na verdade, né, Ricardo, em quem você acredita, o que você acredita e em quem se acredita, isso vai determinar o seu futuro. Por isso é muito sério. Nós temos temor no nosso coração. Eu tenho até Nós um temos uma testemunho visão para contar, cristocêntrica. um testemunho para Sim, contar. Quando eu assumi os jovens, na época tinha muitos movimentos de jovens aqui, mas um monte. E os nossos jovens aqui, será que o pastor Naor ficou velho, perdeu a mãozinha, o mover, é, sumiu e aquela coisa toda? E eu escrevi um livro que chama-se Moderno Sem Perder a Essência. E eu achei que eu não sou um cara moderno, assim, eu carrego a essência preservada pelos homens que produziram na minha vida. E esses dias fui pregar num lugar em outro estado, amém. um pastor me procurou, falou, pastor, estou aqui, meu filho aqui, e alguns anos atrás eu ia sair da videira, ia sair da vinha, porque eu acreditava que vocês tinham perdido o mover. E eu li esse livro, eu percebi que, sem eu perceber, comendo outras comidas, eu estava perdendo o rumo. E isso me trouxe de Acreditou na volta para o pessoa rumo errada, né? e multiplicou o número de membros da igreja. Ele percebeu que Olha o que mover coisa. não está na moda, o mover está em Cristo, está no favor, está na mensagem. Porque a galera está Exatamente. preocupada em fazer alguma coisa para atrair alguma coisa. Mas nós já estamos vestidos com a justiça de Deus em Cristo e isso é poderoso. A dica que eu dou, se Aleluia. você quer ser exitoso, você precisa comer a comida certa, que é da casa. Amém. E Amém. Amém. valorizar a comida da casa, pagando, Amém. valorizando, honrando, servindo, que isso é êxito para a vida inteira. Amém, Ricardo. Glória a Deus. Tremendo seu testemunho, sua palavra. Quero reforçar, o Ricardo já está comigo aí nessa jornada do líder vencedor. E com certeza, quando a gente começar, nós vamos ter depois um tempo que nós vamos ter lives, aulas ao vivo, né? E tirar dúvidas. E daí nós vamos ter alguns convidados também. Com certeza eu vou convidar você para dar uma Amém. das aulas aí com essa galera aí. E eu conto com o apoio de vocês aí de São Paulo para a gente estar Com junto, né? certeza. A gente está numa primeira etapa e no dia 9 de setembro, depois da conferência, a gente vai lançar a segunda etapa da jornada e tem sido muito empolgante, poderoso. Ricardo, foi muito top falar com Amém. vocês. A gente vai agora ouvir líderes de células de vários lugares do mundo, inclusive, né, aí de São Paulo. Eu estou aqui com a listinha, né? Deixa eu ver aqui se eu abro ela aqui.
dos irmãos que eu vou falar agora. Eu vou falar com o irmão de São Paulo, de Luanda, em Angola, Manaus, Paraná, Argentina, vários lugares, para a gente Aleluia. ouvir a expectativa deles também. E eu quero convidar vocês que estão conectados conosco aqui a continuar conectados e para a gente ouvir a expectativa que está no coração desses irmãos espalhados para o mundo inteiro. Conto com vocês, hein, Ricardo, no sábado agora, Amém. Com para certeza. o nosso treinamento às 15 horas. Embora vai ficar gravado, mas seria legal, porque vai ser muito importante, a gente vai explicar muitos detalhes, e com certeza vai ser um dia memorável, que vai ficar escrito na história, e que o Amém. Senhor tem nos permitido participar pela sua graça. Eu creio que nós estamos diante da maior colheita de almas da história. Foi a colheita que João viu, né? João viu uma multidão no céu, com palmas nas mãos, a Bíblia fala isso, e como as estrelas do céu e a areia do mar, e eu creio que nós vamos colher isso, né? Essa colheita está pronta, está Aleluia. madura. Coríntios fala que, não, Poderoso. que primeiro é o natural, depois o espiritual. A maior geração de homens caídos da história da humanidade está viva hoje, Ricardo. Isso significa que a maior colheita de almas está diante de nós. E isso vai Aleluia. ser galardão, coroa, pedra na nossa coroa. Lembra disso. Não permita que a graça se torne vã na sua vida. Você tem recebido graça, transmita graça. Um convite que você fizer